Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho que a liturgia nos propõe para a nossa reflexão hoje é o Evangelho de Lucas 19:31. Este Evangelho versa sobre aquilo que normalmente nós chamamos a parábola do rico e do pobre. Lucas relata a história de um homem rico com um homem pobre chamado Lázaro. Mas, evidentemente, o autor sagrado não quer nos contar uma história acerca de dois homens, simplesmente. Na história destes dois homens, o evangelista quer colocar uma mensagem diretamente a mim e a você acerca do sentido da nossa vida neste mundo e do nosso seguimento de Deus. No desenrolar do Evangelho, o pobre morre e também o rico. E quando estes se encontram na eternidade, uma situação revela-se de modo invertido. De um lado, aquele que usou de benefícios aqui, gozava então de extrema dor na eternidade. Por outro lado, aquele que gozava de sofrimento aqui, na eternidade passou a gozar da presença de Deus. Mas é importante aprofundar este evangelho para não cairmos no risco de imaginar que simplesmente o fato de ser rico ou ser pobre já tem por si garantida a nossa condição na eternidade. No fundo, o autor sagrado quer nos revelar que neste mundo nós devemos viver na presença do Senhor. Paulo, por muitas vezes em suas cartas, ele nos exorta que nós não somos cidadãos deste mundo, mas que pertencemos a outro mundo. E aí, na continuação do Evangelho, é que nós vamos entender no diálogo entre o rico que sofria e Lázaro que estava andando ao lado de Abraão. Aquele que estava experimentando extrema dor solicitou de Abraão que Lázaro intercedesse por ele, que ele molhasse ao menos a ponta da língua com algo que refrescasse a sua situação. E insistindo mais ainda, não querendo que os seus cometam o mesmo erro que ele cometera, pede ao Senhor que Lázaro retorne para avisar aos seus familiares, para não entrar no mesmo caminho. Que caminho é esse? O caminho no qual nós, no mundo, à medida em que nós nos apegamos ao mundo, nos distanciamos de Deus. O grande erro daquele homem, que é feito paralelo com Lázaro hoje, foi que a vida dele, mediante as escolhas dele, mediante aquilo no que ele colocou a sua inteira confiança, mediante aquilo que ele colocou todo o seu empenho, a sua força, foi simplesmente naquilo que o distanciava de Deus. E ele pede a Abraão que Lázaro retorne justamente para que os seus não cometam o mesmo pecado e a mesma falta. Mas só que Abraão fala com ele de um modo interessante. Ele diz que não, no meio deles já existe a minha palavra, no meio deles já existe o anúncio através dos profetas. Hoje também existe a voz de Deus em nosso meio. Existe a manifestação de Deus em nosso meio. Cabe a cada um de nós ouvir ou não esta voz, esta palavra e esta manifestação. Uma vez escutando esta manifestação, na eternidade, nós vamos gozar da presença de Deus. Nos fechando para essa manifestação de Deus em nossa vida e no mundo, na eternidade nós vamos então perecer naquilo que é
o distanciamento de Deus. Este tempo da Quaresma é justamente para nos tornar sensíveis a esta voz de Deus no mundo, a este sinal de Deus no mundo, que por excelência é o seu Filho, o crucificado, que morreu para que nós tivéssemos vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.